Boa noite a todos. Estamos dando início aqui ao terceiro CIPO-NEIS SED-H de 2025. É o ciclo de palestras online sobre síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel do Grupo NEIS, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde Integrativa da UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Hoje nós teremos uma palestra com o professor Dr. Paulo Lopes. Ele é fisioterapeuta pela Baiana, tem doutorado nos processos integrativos em órgãos e sistemas pela Universidade Federal da Bahia e é professor na Universidade do Estado da Bahia, dá aula no curso de medicina. E hoje ele vai falar, é pesquisador do nosso grupo NEIS, vai falar sobre disfunções musculoesqueléticas na SED-H e dos recursos terapêuticos e abordagens baseadas em evidências. Então, professor, fique à vontade, pode dar início à sua palestra. Olá, pessoal, boa noite. Me escutam bem? Então, eu não vou ver vocês mais, mas, assim, qualquer coisinha me sinaliza, me manda uma mensagem que a gente consegue organizar. Então, agradeço o convite novamente, professora Astria, pela apresentação. Então, a minha formação enquanto fisioterapeuta e o trabalho voltado para disfunções musculoesqueléticas me fizeram participar da proposta do grupo NEIS, especificamente para síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, junto à professora Astria e demais professores da Universidade do Estado da Bahia. E a gente tem desenvolvido o máximo possível de instrumentação, né, e materiais para divulgação científica. Hoje, vamos falar sobre esse tema de uma forma um pouco mais direcionada para as pesquisas científicas, e eu vou acabar explicando um pouquinho como foi que eu construí a proposta para essa apresentação, durante a apresentação, ok? Então, vamos lá. A proposta que nós temos hoje aqui é compreender a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel como condição multissistêmica de tecido conjuntivo. Quem tem acompanhado as aulas e as palestras do grupo já tem um bom conhecimento sobre isso. Eu recomendo que vá ao YouTube, que vão ver ali as outras postagens do grupo e outras redes sociais. Assim como temos a identificar, né, as principais disfunções musculoesqueléticas e seu impacto funcional, conhecer as estratégias de reabilitação baseadas em evidência e discutir a integração, né, da abordagem biopsicossocial utilizando a CIFIC, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade. Primeiro que quando eu fui convocado para falar sobre esse tema, eu imaginei que a gente precisava ter uma linguagem aqui hoje que fosse voltada tanto para as pessoas que estão pesquisando sobre a temática, como profissionais de saúde que venham a querer um pouco mais de informação sobre as abordagens que são mais evidentes para essa tipo de população, como para os usuários, né, para as pessoas que estão aqui, que têm a síndrome, que conhecem pessoas que têm a síndrome, e que possam compreender um pouco mais o que é que tem de evidência para aquilo que é feito dentro de tantas comorbidades que essas pessoas apresentam. Eu espero que a gente consiga contemplar todos os objetivos, tá? Então, novamente, a Abraced, nossa parceira, a gente traz as informações através do site deles, inclusive, que é a síndrome de Ehlers-Danlos, então está aqui um grupo de doenças genéticas hereditárias do tecido conjuntivo, que geram defeito na síntese ou estrutura do colágeno, que é uma proteína muito importante para a nossa estruturação corporal de tantos órgãos e sistemas. São 13 subtipos, ou 14, com fenótipos variados, e é o subtipo mais comum, a hipermóvel, sem marcador genético identificado ainda, porém, com bastante característica, né, sistêmica. Então, muitas vezes, né, um profissional de saúde reconhece o espectro de hipermobilidade, que é a condição onde o indivíduo pode ter essa facilidade de mobilidade, essa mobilidade exagerada em algumas articulações ou muitas articulações, mas desconhece a síndrome de Ehlers-Danlos, isso que a gente está aqui enquanto grupo, né, promovendo conhecimento científico para que todos tenham o mesmo nível de conhecimento sobre isso. Então, para ser síndrome de Ehlers-Danlos, tem que ter o preenchimento dos critérios diagnósticos específicos, e não somente um dos aspectos. Então, fica meio confuso o que eu estou falando, mas pensa assim, realmente, a de característica hipermóvel é a mais comum, é a mais estudada, é a mais frequente, a mais prevalente. Mas ter somente espectro de mobilidade não quer dizer que a pessoa tenha Ehlers-Danlos e vice-versa. Então, a gente tem que unir as informações, né? Porque ambas compartilham sintomas e abordagens de tratamento parecidas. E aí, enquanto fisioterapeuta, eu posso falar na minha realidade, né? Claro que eu já atendi pacientes na minha formação, no meu tempo de atuação, com hipermobilidade. Mas, após entrar no grupo, né, e conhecer, estudar sobre a síndrome, hoje eu tenho uma visão diferente. Será que eu estou lidando apenas com a característica de mobilidade ou estou lidando com pacientes que têm outras comorbidades multissistêmicas e que
provavelmente a minha abordagem fisioterapêutica não pode ser tão abrangente, tem que ser muito mais específica, ok? Então, dentro de epidemiologia, o que se encontra hoje, né, a prevalência de 1 em 5 mil pessoas, e isso está totalmente subestimado. Aqui nos nossos encontros a gente discute bastante esse aspecto sobre a subnotificação dessas condições por diversos motivos, pelo desconhecimento da população e também pelo desconhecimento de profissionais de saúde na realização do diagnóstico. Acreditamos que com divulgação científica isso modifique ao longo do tempo. Então, o diagnóstico frequentemente é tardio, 10 a 14 anos de atraso, nós temos relatos até de pessoas que têm muito mais tempo para ter esse diagnóstico correto. Os pacientes passam por muitos especialistas antes de realizar e ter realmente seu diagnóstico, e a variabilidade de sintomas e a sobreposição de sintomas com outras condições, né, acaba dificultando esse diagnóstico correto. De qualquer forma, né, hoje vamos lidar especificamente com as relações de sinais e sintomas e principalmente com os impactos que isso trazem para as funções dos indivíduos. Tá? Então, a patologia do colágeno, a fisiopatologia do colágeno, eu gosto muito dessa imagem aí do lado, né, que mostra um colágeno organizado, ele todo desorganizado. Aí você fica, tá, mas como é que é na síndrome de Ehlers-Danlos? Então, das duas formas, mas muito frágil, muito, né, com uma propriedade falha. Então, esse defeito, né, vai gerar ali uma lacidade tecidual, uma hiperlacidade tecidual, que vai atingir não somente a pele, que é uma imagem muito clássica. Se qualquer pessoa colocar na internet, assim, síndrome de Ehlers-Danlos, vai ter sempre aquela imagem da pessoa com a pele super esticada. E aquilo é um dos aspectos, e pode não aparecer em todo mundo, e não é o aspecto mais importante dentro das disfunções que nós vamos tratar hoje. Mas sim, fatigabilidade da pele, dos vasos, dos ligamentos e dos órgãos. Tudo que é composto por colágeno vai ter essa fragilidade. E essa imagem do lado, apesar de não ser especificamente de um indivíduo com Ehlers-Danlos, a gente entende a condição, né, de um colágeno alinhado e um desalinhado, provando que, claro que a depender da condição do indivíduo, essas condições podem aparecer, mas que independente da condição, alinhada ou não, ele vai ser frágil. Frágil a ponto de não permitir uma característica de estruturação daquele tecido, órgão ou sistema, ou não permitir uma cicatrização correta, ou até recidivante, né, para as condições, né, de sinais e sintomas que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, no quadro clínico em geral, nós temos disfunções musculoesqueléticas, como dor, hipermobilidade, instabilidade articular, disfunções cutâneas, com pele aveludada, hiperextensível, e uma fraca cicatrização, disfunções cardiovasculares, como desautonomia, pólice e palpitações, gastrointestinal, como refluxo, S2 e náuseas, né? Neurológico, como fadiga, cefaleia, brain fog, e psicológico, como ansiedade e depressão. Alguns ainda em mais pesquisas precisam ser desenvolvidas para a gente compreender a fundo o que está acontecendo aqui. Mas, naturalmente, as imagens que a gente encontra também em rede, ou quando a gente conversa com pessoas sobre a síndrome, vem logo essa imagem da hipermobilidade, das questões musculoesqueléticas. Portanto, aquela slide anterior que a gente comentou sobre o aspecto de multissegmentar, né, e multissistêmico, é importante a gente entender que tem outros sistemas que podem também ser atingidos pela essa condição do colágeno. Tá, então tudo isso que eu estou falando não é nenhuma novidade para o aspecto, né, de conceituação da doença, da síndrome, do que a gente tem tratado aqui no nosso grupo, nas palestras que nós temos apresentado. Mas quando me trouxeram, né, pediram para que eu viesse aqui falar um pouco mais sobre a questão de disfunção, eu lembrei que nem todo mundo aqui pode ser da área da fisioterapia, fonoaudiologia, então eu preciso tratar essa informação de forma que vocês entendam por onde eu quero chegar com o aspecto de entender sinal, sintoma, disfunção e tratamento. Todo mundo conhece a CID, que é a Classificação Internacional de Doença, tá? A Classificação Internacional de Doença, ela permanece sendo utilizada, até porque existe a necessidade de classificação, né, e de controle epidemiológico, endêmico, pandêmico, em diversos setores de saúde. Mas a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade, ou CIF, né, ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde para classificar as condições de saúde de acordo com outras características, como, por exemplo, função da estrutura corporal, atividades e participação, fatores ambientais e pessoais e abordagem biopsicossocial, dando mais características sobre a condição de doença. E, principalmente, fazendo com que a gente compreenda o nível e o impacto que essa condição e essa síndrome, por exemplo, tem na vida do indivíduo. Então, que disfunções seriam essas? Quais principais limitações e restrições? Dentro de quais contextos, né? E como isso integra ali aspectos médicos, funcionais, contextuais, no aspecto biopsicossocial.
Os slides anteriores já apresentaram mais ou menos as principais disfunções, mas o quanto isso impacta na vida de alguém? Talvez com a classificação internacional de funcionalidade, a gente consiga mensurar isso e mapear corretamente os indivíduos, né? Mas isso é um passo mais voltado para a saúde pública e que não é tão simples essa questão de codificação e movimentação. Inclusive, não encontrei artigos científicos que trouxessem a classificação internacional de funcionalidade aplicada aos indivíduos de síndrome da Ehlers-Danlos. Cenas para os próximos capítulos, acredito que quem tem interesse em fazer pesquisa nessa linha, os profissionais da saúde que busquem, né, essa linguagem, podem começar a escrever nesse sentido, para que a gente não somente leia os aspectos de sinais e sintomas. Porque quanto mais a gente conversa com pessoas que têm uma síndrome, a gente entende que, apesar de serem sintomas parecidos, cada um tem um impacto diferente na própria vida e nas condições de saúde, né? Então é importante pensar no aspecto em geral. Então está aqui, né? Disfunção representa uma anormalidade na função, na estrutura, por exemplo, um ligamento frouxo, que é bem característico da síndrome. As limitações de atividade têm a ver diretamente com a tarefa, por exemplo, caminhar. Então, existem muitos relatos de pessoas que não conseguem caminhar, manter-se em posições como sentada, manter-se em pé, né? E restrição da participação tem a ver com situações de vida, como, por exemplo, o trabalho. Então, nível de absenteísmo, as atividades de vida diária, as atividades em casa, lazer, podem ser influenciadas por essas condições. Então, esse é o modelo da integração da CIF, na Organização Mundial de Saúde, que é a condição de saúde, gerando alterações das questões da função e estrutura do corpo, atividade e participação, e com interferência também dos fatores ambientais e fatores pessoais. Dessa forma, a gente tem uma abordagem, né, uma compreensão muito maior do impacto da doença na sociedade e no indivíduo. Então, um exemplo dentro da série, bem simplório, tá? Não é um caso bem específico aqui, mas seria, por exemplo, um indivíduo que tem uma disfunção da instabilidade articular, com limitação, por exemplo, de dificuldade para subir escadas, e com restrição, por exemplo, impossibilidade de trabalhar como professor, ficar muito tempo em pé ou ter que chegar a uma sala onde tem que pegar escada para acontecer isso. Então, isso é só um exemplo de como a gente poderia usar a CIF a partir de um pensamento sobre a condição, né? E a gente para de falar apenas do aspecto de instabilidade articular. A gente para de falar só do sinal e só do sintoma. A gente começa a compreender o impacto que isso tem em todo o aspecto de limitação, de restrição, de atividade e participação. Então, a CIF planeja, né? A partir da CIF, a gente consegue planejar intervenções mais abrangentes, e não somente a disfunção no sentido sinal e sintoma. Não basta só dizer que tem dor, mas se a gente entende o impacto da dor, a gente tem como justificar o tratamento fisioterapêutico, puxando a minha sardinha aqui, por exemplo, né? Quando a gente entende que a atividade da pessoa que está sendo alterada é a atividade de dificuldade para cozinhar, a gente consegue gerar atividades, por exemplo, com profissionais de terapia ocupacional, adaptando, organizando, facilitando a estrutura, né, do início, meio e fim de uma atividade como cozinhar para esse indivíduo. E, por exemplo, se a gente fala que o nível de participação tem interferência grave, e isso está sendo causado por isolamento social, um grupo de equipe multiprofissional, um psicólogo vai ter muito mais visão, não somente de sinal e sintoma, mas de quanto isso está impactando na questão de participação desse indivíduo. E aí, como foi que eu fiz para trazer tudo isso para vocês, dentro dos aspectos sinais e sintomas, e mais para frente um pouco sobre a questão da abordagem dos recursos terapêuticos, né? Normalmente, numa palestra, a gente coloca as referências no final, e eu trouxe logo agora, então eu vou trabalhar com uma luta mais aí. O som sumiu, Paulo. Foi só para mim? Apareceu aqui que estava desativado, peço perdão, fez um barulhão, aí eu fiz uma pausa, aí deve ter sido isso. Voltou agora. Vou retornar. Vamos lá. Todo mundo vendo aí, né? Me ouvindo? Acho que sim. Então, Sim. de forma que eu construí essa proposta, né? Eu fiz como se fosse um estudo científico. Já que a nossa proposta é falar de tudo isso baseado em evidência, eu coloquei rapidamente, né, na Cielo, na PubMed, os descritores Ehlers-Danlos e sinais e sintomas. E peguei os artigos dos últimos 5 anos, preferencialmente os observacionais, os estudos que foram feitos originais. Então, esses foram os artigos que eu encontrei, né, de 2024, 2025. Então, são 1, 2, 3, 4 de 2024, 1 de 2025, 1 de 2023 e 1 de 2020.
Eles tiveram normalmente o objetivo de comparar padrões de atividade física e sono, né? Avaliar a prevalência de transtorno psiquiátrico, de sono, comparar a fadiga com síndrome de Marfan, desenvolver e validar questionário, investigar a associação, né, de cefaleia em crianças que tinham a síndrome, caracterizar o fenótipo e genótipo e delinear características moleculares. Então, vocês estão vendo que não eram nem pesquisas voltadas para a prevalência de sinais e sintomas, eram pesquisas amplas que falavam sobre a abordagem, né, de avaliação dos indivíduos. E nessas avaliações, aí tem a quantidade de pessoas, número de indivíduos por pesquisa, né, acabaram trazendo ali, né, os principais resultados também estão aqui na tabela, acabaram trazendo os principais sinais e sintomas. Então, foi como eu buscar uma nuvem de palavras do que era mais trazido pelos artigos sobre sinais e sintomas nesses indivíduos de característica musculoesquelética. Então, vamos de um por um aí ranqueando, né? O maior de todos foi a dor musculoesquelética crônica. Então, a grosso modo, né, dor crônica é aquela classificada pela Confederação Internacional de Estudo da Dor, né, como prevalente, né, ou mantendo por mais de 3 meses. Logo no início eu comentei que a maior dificuldade da síndrome de Ehlers-Danlos é o seu diagnóstico. Então, você imagina que essa pessoa demora de 10 a 14 anos para ter um diagnóstico. E até o diagnóstico acontecer, realmente as abordagens não são feitas de forma tão correta. Portanto, acredito que esse indivíduo cronifica e permanece em característica crônica por muitos anos, até realmente ter uma abordagem mais direcionada. Então, durante esses materiais que eu coletei, mais de 90% dos indivíduos apresentavam dor musculoesquelética crônica, de característica nociceptiva, neuropática e de sensibilização central. Observe que são os 3 níveis de classificação da dor. Então, para quem não conhece, vou só passar uma informação. Então, dor nociceptiva é a dor percebida por uma lesão real ou potencial, né, de característica perceptiva periférica. A dor neuropática ela já acontece por um processo inflamatório, doloroso, traumático do sistema neurológico que faz essa captação da periferia. Então, a dor que acontece no próprio nervo, vamos dizer assim. Mas a sensibilização central é como a gente fala quando o sistema já tem um bloqueio, por exemplo, das vias ou do controle das vias descendentes da dor. Porque o nosso corpo ele é inteligente e consegue fazer controle dos níveis de dor. Mas quando esse sistema de controle de dor já está falho, ou já aconteceu mudanças neuronais centrais a ponto de gerar informações dolorosas o tempo inteiro, né? Informar que é uma dor sem ser realmente potencial ou real dor, isso é chamado de sensibilização central, que é isso uma das características da cronificação. A localização ela é multifocal em articulações e músculos, mas aí depende muito das condições do indivíduo, mas normalmente as articulações, né? De intensidade moderada a severa em escala visual analógica. Então, nesses estudos, eles fizeram uso da escala visual analógica para classificar a intensidade da dor, e a maioria dos estudos encontraram a média entre 5 e 8, caracterizada como moderada a severa. Seguido da hipermobilidade articular, então está aqui o desenho da escala de Dayton, que é o critério diagnóstico principal para a hipermobilidade dentro dos aspectos da síndrome de Ehlers-Danlos. Então, a pontuação tem que ser maior ou igual, né, a 5 em 9 em adultos e maior ou igual em 6 em jovens. As articulações avaliadas são dedos, punhos, cotovelo, joelho e tronco. E muitas vezes essa hipermobilidade ela está presente, mas nem sempre ela é sintomática. Porém, nesses estudos, por conta da característica populacional estar dentro de um contexto de tratamento, a maioria apresentava tanto a hipermobilidade como as questões sintomatológicas dessa hipermobilidade, associadas ou não às disfunções dolorosas, que foi o slide anterior. A instabilidade articular e as luxações, né? Então, a sensação de falseio ou que a articulação sai do lugar, a subluxação parcial ou completa, isso mais comumente em ombros, patela, mandíbula, especificamente na articulação temporomandibular e nos dedos, com impacto funcional significativo. Já vai falar mais um pouco de impacto funcional, mas a gente consegue entender que uma articulação que não é estável não permite uma mobilidade coerente e provavelmente manutenção das suas funções. Fraqueza muscular e fadiga. Fraqueza especialmente em membros inferiores, ou de característica central e periférica, que pode ou não estar associada a disfunções hormonais e neurológicas, relação com intolerância a pequenas atividades, exercícios de pequeno impacto,
e normalmente não é associado a um descondicionamento, porque em alguns desses estudos as pessoas realizavam atividade física dentro de um aspecto de avaliação de imobilidade ou, por exemplo, sedentarismo, e isso não classificava o indivíduo como descondicionado, porém eles tinham intolerância ao exercício de baixa intensidade a alta intensidade. As alterações posturais, que são concomitantes às disfunções musculoesqueléticas e provavelmente as articulares, a principal sendo a escoliose, que é uma curvatura lateral de coluna, vamos dizer assim, os pés planos, que é um arcado ou arco do pé caído, interferindo diretamente na marcha, a hiperextensibilidade de cotovelos e joelhos, que impede, por exemplo, os ângulos de carregamento, sustentação de objetos ou manutenção de postura em pé e marcha com qualidade, e alterações da cintura escapular e pélvica, que são zonas onde nós temos a melhor musculatura para dar apoio aos movimentos livres dessas articulações de membro inferior e superior. Então, se a sua raiz ou se a sua região mais central, que é o eixo, já tem uma alteração, o excesso ou a mobilidade dessas musculaturas, desses órgãos, no sentido de membros superiores e inferiores, pode impactar na função. Os sinais articulares de crepitação e derrame, provavelmente as crepitações, são associadas ao excesso de frouxidão ligamentar, que com o tempo gera desgastes nessa estrutura, o que pode ser mal interpretado como processos reumatológicos, gerando ali estalos e rangidos. O derrame articular, que pode gerar aumento de líquido sinovial, por exemplo, em joelho, articulações inchadas, e que podem simular a artrite inflamatória. Por isso, a gente acaba tendo sobreposição de sinais e sintomas, o que pode confundir o diagnóstico de doença. Os sinais neurológicos associados são tontura e pré-síncope, relacionados à desautonomia, que é um assunto que está sendo muito em voga dentro do aspecto da síndrome de Ehlers-Danlos, e que pode comprometer diretamente os aspectos musculoesqueléticos, porque um indivíduo que tem uma alteração desse sistema nervoso autônomo, além de ter interferências nos órgãos e sistemas, tem interferência nas questões de tônus muscular, contribuindo negativamente para as questões dolorosas. Cefaleia, como tensão e enxaqueca, tensional e enxaqueca. Brain fog, que é a névoa mental, o cansaço e fadiga mental. E as prováveis compressões nervosas, como síndrome do carpo, entre outras. Então, quando uma articulação não tem uma boa estabilidade, provavelmente nervos e outras estruturas dependem dessa estabilidade para funcionar, as compressões nervosas, tanto no caminho muscular como nas partes articulares, podem interferir em sinais periféricos de característica dolorosa ou mesmo sensorial, alterações da sensibilidade, hiper ou hipossensibilização, e motoras, especificamente motoras. Então, dentro desses artigos que eu trouxe para vocês, que foi essa busca rápida aí, onde eu consegui pegar dos últimos 5 anos, os principais observacionais sobre a condição, essas são as palavras que foram colocadas numa nuvem aí para a gente entender as principais sinais e sintomas que acontecem. Então, músculo esquelético, dor, instabilidade e fraqueza, sistêmico, fadiga, desautonomia e alterações gastrointestinais, e psicológico, ansiedade e depressão. Então, se observarmos isso tudo aí e nem colocarmos a condição de SED, muitas síndromes, muitas doenças têm coisas muito parecidas, mas por isso é importante utilizar diagnósticos e critérios específicos, porque a união disso tudo, por ser multissistêmica, acaba gerando a interpretação do impacto dessa doença na vida do indivíduo. Então, dentro dos impactos funcionais de qualidade de vida, o que eu vou trazer agora são condições principais, assim, do quanto que isso, tudo que eu comentei pode interferir no indivíduo, Então, a primeira coisa que tem a ver diretamente com a função é a marcha, é a caminhada, é o equilíbrio. O excesso de alteração dolorosa, musculoesquelética, a fadiga, ou até mesmo as disfunções articulares, que podem gerar falseio, interferem na marcha, que é o ato de caminhar, andar. A marcha instável, ela pode gerar o risco de queda em pessoas que são idosas, ou a dificuldade, por exemplo, de atividades proprioceptivas, de atividades de destreza, de facilidade com movimentação corporal em crianças e adolescentes. Isso gerando quedas frequentes, Então, esse déficit proprioceptivo está totalmente atrelado às disfunções articulares, o que pode gerar essa relação da marcha instável. A grosso modo, nossas articulações apresentam estratégias de reconhecimento de velocidade, aceleração, tensão, movimento, o que pode nos dar um norte do que a gente está fazendo enquanto complexidade do movimento. Mas se ela é instável, essa informação proprioceptiva chega ao nosso sistema nervoso central de forma equivocada.
o que pode gerar ali essa instabilidade. Então, o medo de cair, a redução de mobilidade, seria o extremo desse impacto de marcha e equilíbrio, né? As diversas lesões, as diversas alterações do impacto na marcha pode evoluir para uma coisa muito mais séria, como o medo de cair e redução de mobilidade, principalmente pelo medo de realizar atividades de caminhada por muito tempo, por exemplo. As atividades de vida diária, né, que são coisas que muitas pessoas não pensam, mas pelo raciocínio que eu estou trazendo a vocês da CIF, a gente não simplesmente vai olhar os sinais e sintomas, a gente vai entender o quanto isso impacta, por exemplo, em coisas como vestir-se, higiene pessoal, alimentação, levantar pesos, abrir potes, necessidade de adaptação. Então, quando a gente pensa em estratégia terapêutica, também tem que pensar em estratégia avaliativa, compreender sinal e sintoma de uma síndrome e correlacionar isso com limitação das atividades de vida diária faz a gente ser muito mais assertivo em propostas terapêuticas, independente do nível de evidência que a gente encontra ali. Que vai ser o próximo tópico, já já a gente começa a falar sobre isso. Mas observem que é um simples ato de abrir um pote. A instabilidade articular, que foi falado anteriormente, a fraqueza, a fadiga, a hipermobilidade articular, pode interferir diretamente em coisas simples do dia a dia. Então, essas foram as coisas mais encontradas nesses artigos, né, que citados. Dificuldades laborais e acadêmicas, né? O absenteísmo escolar e laboral é o tópico mais importante dentro do aspecto de qualquer doença no impacto da vida, né, laboral e acadêmica do indivíduo. Absenteísmo tem a ver com índice de falta, de ausência em suas atividades. Então, a dificuldade para escrever, digitar, ficar sentado em pé por muito tempo, causa exatamente sinais e sintomas, né, piores sinais e sintomas, e podem necessitar de adequações ergonômicas que nem sempre vão resolver os quadros de crise e de disfunções desses indivíduos. Então, compreendendo que isso aí é uma interferência, as atividades, a terapia ocupacional ou até mesmo as características ergonômicas podem ser modificadas e individualizadas para que a gente evite que tenha o mais alto grau da dificuldade, que é o absenteísmo. Já as restrições de atividades físicas e de lazer, a gente está ainda falando da mesma característica, né? Que são as instabilidades articulares, a hipermobilidade, as dores musculoesqueléticas. Isso pode impactar diretamente nessas atividades físicas e no lazer. Então, evitar esportes de impacto e contato, dificuldade para dançar, correr, pular. E aí é necessário realizar adaptações para atividades aquáticas ou até de baixo impacto. Então, criança gosta de brincar, né? Então, imagina uma criança que tem restrição para coisas que ela gosta de fazer. Um adulto ativo, que restringe suas participações em lazer, em atividades de vida, né? Por conta dos sinais e sintomas, esse é um dos grandes impactos nesse aspecto aqui. O psicossocial está atrelado à ansiedade social devido a limitações. Tudo isso que eu falei anteriormente vai culminar em uma bola de neve de situações onde a pessoa não vai conseguir se adaptar ou se encaixar, ou não ser reconhecido ou entendido pela população, pelo grupo de pessoas que o cerca. Isso gera mais ansiedade social devido à limitação, né? Depressão relacionada à dor crônica e a incapacidades por conta disso, e isolamento e solidão. Então, é importante falar que esse impacto psicossocial, nessas condições, estão muito atreladas às questões somáticas, já que estamos falando de disfunções especificamente. Então, a fadiga é bastante incapacitante, esmagadora, né? A fadiga esmagadora não proporcional ao esforço. Então, independente do esforço, a pessoa tem essa fadiga. Um sono não reparador e um ciclo de boom bust, né? Que é essa tensão, essa cabeça cansada, essas funções mentais cansadas, que geram, por exemplo, uma exaustão pós-atividade simples. Atualmente, a gente tem um nível de fadiga associado a atividades mentais muito altas e normalmente atreladas à neurodivergência. E dentro da síndrome de Ehlers-Danlos, a gente ainda não tem uma clareza muito grande sobre os aspectos psicológicos das modificações neuronais. O que a gente sabe, dentro de aspectos conhecidos como Alzheimer, demência senil e outras patologias de características psiquiátricas, é que os indivíduos apresentam modificações de áreas específicas neurológicas e da glia, né, que são o sistema glial, que dá apoio e limpeza a esse sistema. Mas ainda não tem estudo tão avançado para que a gente compreenda, por exemplo, como é o sistema glial, né, no indivíduo com síndrome de Ehlers-Danlos, para justificar, por exemplo, essas questões mentais de um sono não reparador ou que não consegue realizar todas as suas fases específicas. Mas o sono não reparador vai interferir em tudo, né? Então, dificuldade inicial manter o sono, ou movimentos frequentes do sono, vai fazer a pessoa acordar cansada, como se ela tivesse feito atividade durante a noite. E aí vai
A gente fala que um sono não reparador é fator perpetuante, né? Exatamente para as questões de dor e fadiga. Então, lá no início eu falei de dor musculoesquelética. E por conta da dor eu tenho dificuldades de característica mental, social, impacto biopsicossocial e sono. E aí, se eu não durmo bem e não tenho a minha fase de reparo para isso tudo, eu volto a ter disfunção muscular. Então, vira um ciclo, né? E quebrar esse ciclo depende de muito mais interferência, inclusive do sistema nervoso autônomo, que já foi comentado aqui como desautonomia. Então, vira uma bola de neve se não for atuado de forma corretamente, né? No início, logo dessa percepção ou dessa compreensão dos sinais e sintomas. Um termo muito bem utilizado na fisioterapia e nas terapias, né, nas profissões que trabalham com o movimento humano, é a cinesiofobia, que é o medo de movimento. Então, naturalmente, a gente não quer que ninguém chegue nesse nível, né? Mas o que eu estou falando para vocês até agora são de condições de sinais e sintomas que interferem tanto os aspectos motores como os psíquicos. E essa relação psicossomática vai gerar incapacidades. Então, a gente tem que pensar, um indivíduo que vai ficar o tempo inteiro evitando atividade por medo de dor ou lesão, isso vai gerar uma perpetuação do ciclo de dor, que vai gerar mais imobilidade e vai gerar mais dor. Então, normalmente, as terapias cognitivo-comportamentais, e aí eu abro um adendo, né? O que mais tem na literatura sobre abordagem terapêutica, psicoterapêutica, é a cognitivo-comportamental, porque ela é facilmente mensurável, mas qualquer abordagem psicológica, psicoterapêutica, é crucial exatamente para que a gente não chegue ao nível do medo do movimento, porque isso vai gerar exatamente esse ciclo: dor, imobilidade e mais dor. E aí, claro que qualidade de vida, dentro desses artigos que eu apresentei, é um tópico bastante aprofundado, pode ser feito aí pela escala SF36, o OCOL, mas nos indivíduos de síndrome de Ehlers-Danlos, do tipo hipermóvel, normalmente os domínios da qualidade de vida mais baixos são os domínios físicos e mentais, e que a gente está compreendendo que existe uma relação, né? E que depende naturalmente da gravidade dos sintomas e da fase que o indivíduo se encontra. Então, dito a parte de sinais e sintomas e apresentado para vocês essas questões do como esses sinais e sintomas impactam nessas questões da vida, desde os aspectos motores até a qualidade de vida, que foi o caminho que a gente traçou até agora, eu fiz a mesma estratégia para a parte de reabilitação. Então, o que é que eu fiz? Eu também busquei lá, na Cielo, na PubMed, eu coloquei Ehlers-Danlos, reabilitação, fisioterapia, mobilização, né, musculoesquelética, hidroterapia, recursos físicos. Isso gerou uma quantidade de artigos pequena, posso dizer. Acho que foram 65 artigos, fiquei um pouco preocupado. Mas como o foco não era fazer uma revisão sistemática para vocês, eu queria exatamente ver o que tinha. E aí eu fiz ali a busca dos últimos 5 anos e encontrei, né, essas questões. Então, abordagem multidisciplinar. A primeira coisa mais falada de todos os artigos foi isso aí. Então, todos que falavam de tratamento pensavam exatamente que uma equipe bem formada de reumatologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, cardiologista, entre outros, seria essencial ali para coordenar a avaliação e a abordagem desse paciente de forma terapêutica, dando a visão integral ao paciente. Ao mesmo tempo que eles trazem isso, eles não trazem a CIF, que foi o assunto inicial que eu comentei com vocês, né? Acredito que próximas pesquisas devam, por exemplo, pensar na classificação internacional de funcionalidade para ter mais base do porquê que a equipe multidisciplinar tem esse papel. Porque a gente entende, né, que todo mundo atuando junto vai dar muito mais base para um tratamento do indivíduo. Mas classificando corretamente, a gente vai ter exatamente onde cada impacto leva a, né, onde cada sinal e sintoma leva a impacto na vida da pessoa. O segundo tópico, eu fiquei muito feliz em saber desse segundo tópico, está aí. Educação do paciente e autogerenciamento. E aí eu falo como terapeuta, né? Eu sou fisioterapeuta, e o que eu tenho mais dificuldade na minha prática clínica é exatamente fazer com que a pessoa entenda a necessidade de se autogerenciar e de buscar o conhecimento sobre o que tem para um tratamento eficaz. Eu acho que eu estou no lugar certo, a gente está no lugar certo, no núcleo de pesquisa, né? Que tem a proposta maior aí de trazer o conhecimento científico para todos de forma palatável. Então, isso que a gente está fazendo aqui é exatamente dar essa informação. Mas lembre-se que, enquanto profissional de saúde, principalmente quem for avaliar o indivíduo ou propor coisas ao indivíduo,
dentro de um aspecto de baseado em evidência, onde a gente sempre pensa a evidência publicada, a gente tem que lembrar que a evidência também está envolvida o desejo do paciente e a expertise do profissional. Então, calha muito bem quando você tem um profissional que tem conhecimento e um paciente que tem o seu desejo, e a gente consegue compreender esse contexto, gerar uma boa estratégia de educação e realmente levar a um autogerenciamento. Então, está aí, ó, entendendo a condição, reduzindo a ansiedade, reconhecendo seus principais limites e sinais de alerta, e gerando aí, por exemplo, diário de sintomas e atividades. Isso é porque normalmente os estudos pedem o paciente para fazer diário de sintomas, né? Isso vai da abordagem terapêutica, tem profissionais que não gostam de fazer diário de sintomas, porque pode gerar a hipervigilância, mas isso não tem evidência de que é melhor ou pior. É uma estratégia, né? E você vai identificar isso dentro do seu processo educacional e terapêutico com o seu cliente, paciente, né? E aí, claro, da fisioterapia, da minha área, eu gostei muito de ler isso aqui, eu já tenho algum conhecimento por conversar com alguns colegas sobre, mas foi bom ver que a literatura pensa igual o que eu faço e o que eu vejo sendo feito, mesmo que pouco, que é exatamente isso aqui, estabilizar e não mobilizar. Parece óbvio, mas é importante falar isso. Eu estou falando de uma condição sindrômica hipermóvel. Por que eu vou mobilizar mais, né? Mobilizar mais pode, inclusive, aumentar os níveis de dor, pode gerar uma dificuldade de compreensão real dos limites da movimentação desse indivíduo se eu estou ultrapassando os limites, causando mais lesão, né? Já que eu tenho um colágeno não muito bom para esse aspecto de dar estabilidade. Então, eu preciso trabalhar essa musculatura para estabilizar, evitando ali alongamentos passivos e manipulações. Apesar de eu ser osteopata, eu compreendo que o que a gente mais vê na mídia da osteopatia, ou até mesmo da quiropraxia, são as manipulações articulares. E para o paciente de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, a manipulação é você levar a articulação ao seu limite máximo. Lembrando que ele já tem um limite bem grande, né? Então, talvez não seja interessante fazer algo no limite maior dessa articulação. E também exercícios de baixo impacto, pensando nas características de fadiga, e um raciocínio sobre controle motor. Aqui é uma coisa muito da base da fisioterapia, mas que a mídia não apresenta, porque quem está envolvido com ciência e com pesquisa vai raciocinar melhor isso. Ou quem trabalha com pacientes que têm disfunções motoras, né, neurológicas muito graves. Toda atividade física, todo exercício, toda proposta terapêutica voltada para movimento, ela parte de algo muito elementar para algo mais avançado. Então, profissionais de saúde que venham atender pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos precisam estudar psicomotricidade. Não é que essa pessoa tenha alteração dos aspectos da psicomotricidade, mas é importante compreender a psicomotricidade no aspecto de controle motor, comportamento motor, atividade motora, de forma com que você pense o exercício de forma individualizada. E quanto mais você sabe isso, você consegue aprofundar e ser mais específico para o seu paciente cliente. Logo em seguida, fala do fortalecimento muscular, né, que é sempre um tabu. Será mesmo que eu preciso fortalecer? Então, estabilizar depende de um músculo que tenha força, uma força muito específica, mas é força. Então, o foco na musculatura estabilizadora profunda, exercícios de baixa carga com alta repetição, por exemplo, ponte, elevação pélvica, exercícios com banda elástica, que foi o que os artigos mais trataram, né? A gente fala que os exercícios de estabilidade, de musculatura profunda, elas têm uma história, né, bem antiga. Tudo começa muito lá na França, com as pesquisas de psicólogos, né, voltadas para a posturologia. E dali vieram várias técnicas, né? Para quem é da fisioterapia, eu vou falar alguns nomes aqui que pode ser muito comum, que é a Ida Rolfing, a gente tem o RPG com o Felipe Suchard, a gente tem as cadeias musculares, a própria GDS. Então, foram surgindo técnicas que buscaram informações exatamente dessas cadeias musculares profundas. Então, hoje não é só fortalecer, não é ir para uma academia e puxar ferro, como o pessoal fala, mas é ter um raciocínio biomecânico, já que eu sou fisioterapeuta, eu vou falar da minha alçada, né? Para que a gente ative musculaturas chaves, de ponto que ele faça exatamente apoio em regiões mais necessárias, como regiões de maior mobilidade, articulações centrais, ou articulações que dão base para as extremidades funcionarem melhor.
E aí vem a parte de equilíbrio e propriocepção, como foi comentado, de uma das incapacidades e limitações da marcha, né? Os trabalhos em superfície instável, ou com uma bozu. Bozu é aquela bola suíça, gente, que na verdade é uma bola cortada pela metade, ela fica uma meia-lua, tá? Discos de equilíbrio, exercícios com olhos abertos e fechados, para trabalhar uma consciência corporal. Eu gostei bastante de ler essa parte, porque, assim, com tantas disfunções de característica do colágeno, associada à desautonomia, à fadiga, à dor, a consciência corporal, e que dentro da consciência corporal tem um outro aspecto chamado imagem corporal, ela é bastante alterada, né? A percepção do corpo em relação a ele próprio demora a ser adquirido pela infância e adolescência. Mas em alguém com uma síndrome como essa, pode perdurar até a idade adulta dificuldades reais proprioceptivas. Então, os trabalhos de consciência corporal fazem um bom gerenciamento daquela questão que a gente colocou, que é o autogerenciamento. Quanto mais a pessoa tem conhecimento sobre o seu próprio corpo, fica mais fácil atuar, educar e intervir com técnicas específicas. Gostei de ver também da hidroterapia, dos exercícios aquáticos, pensando exatamente na musculatura, no relaxamento muscular pela água morna, no efeito da água na flutuação, e também de forma livre, né? Assim, usar a água para ganhar amplitude articular sem dor. Aí você fala, mas eu preciso ganhar amplitude articular, mas a água é um ambiente instável. Então, treinar na água significa ativar a musculatura profunda e fazer a gente trabalhar essas amplitudes, ou o ganho dela, ou a manutenção dela, sem causar dor, né? E o Pilates, né? Eu achei que não ia aparecer e apareceu, né? O Pilates é uma técnica, meu Deus do céu, a globalização veio forte assim para o Pilates. A gente tem que respeitar muito que o Pilates começou, é muito importante falar isso. O Pilates começou, claro que na Europa, mas aqui no Brasil começou na Bahia, né? O Pilates é baiano. O Pilates foi trazido por profissionais da área de movimento, especificamente bailarinos, e o foco do Pilates está no core. Eu até botei entre aspas aí, calcheiro específico. O que é esse core, né? Seria o nosso centro, nossa área mais central, abdominal, glútea, né? Respiratória. Então, eu preciso pensar em centro para alinhar e gerar controle, de forma a controlar essas hiperextensibilidades articulares, aí colocou como hiperextensões, e posso fazer os treinos tanto em solo como em equipamento. Mas será mesmo que o Pilates é a melhor técnica? Tá, se a gente tiver um raciocínio de utilizar a musculatura profunda para depois fazer um trabalho externo, e se a gente tiver adaptação para cada indivíduo, aí sim. Porque se você utilizar o Pilates para fazer atividades muito intensas ou muito velozes, isso também pode gerar um problema, tá? Uso de órteses e vestimentas de compressão. Então, órteses. Órtese é bengala, vamos falar a verdade? Órtese é bengala. Órtese, ela vai ajudar por um tempo, mas não vai resolver. Só que existem situações onde o nível de incapacidade é tão alto que a órtese precisa ser um recurso. Então, tala, tipóia, respeitando ali o uso temporário. Gostei que os artigos trouxeram uso temporário, né? Porque quanto mais a gente usa uma bengala, mais a gente quer ficar apoiada nela e a gente acaba tendo interferências da percepção do movimento. E volta àquele assunto, a cinesiofobia, né? Não querer fazer o movimento. A compressão, que são vestes compressivas, né? Melhora a propriocepção e a estabilidade. É interessante falar de veste compressiva, porque a gente pensa que a pessoa tem que vestir uma roupa apertada. Não é isso, tá? São vestes preparadas para se fazer exercícios e ela dá uma sensação de contenção, a ponto de melhorar essa função motora durante a atividade. E eu gostei do cuidado, não criar dependência com órtese e compressão para não criar atrofia. Porque uma órtese ou uma vestimenta compressiva, ela faz o papel do músculo. Ela substitui uma coisa que o corpo deveria ter. Então, quanto menos a gente usa, mais a gente depende daquilo. Então, é para usar de forma temporária ou para que a gente possa evoluir até o corpo aprender a fazer. E aqui está os artigos, né? Então, está aí. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos que são originais, fizeram indivíduos, né? Então, fez aí pesquisa de fisioterapia, de como foi aí o trabalho de avaliar a eficácia de tratamento, manejo de criança. Esses são os relatos. Tem um relato de caso, mas foi bem interessante, porque fala de laser terapia, né?
E foi o único que eu encontrei, porque a gente conhece a fototerapia, que é chamada de biofotomodulação, fotobiomodulação, como vocês queiram, para tentar diminuir os aspectos inflamatórios, né, articulares e tudo mais. Esse trabalho foi feito em ruga, foi feito na questão de pele, mas é um relato de caso. Mas eu fiquei curioso, assim, caramba, não tem nada de termoterapia e fotobiomodulação, que seria bem interessante. A gente tem coisas muito novas acontecendo na ciência, que são a neuromodulação, invasiva e não invasiva, e a biofotomodulação, né? A fotobiomodulação por LED e por laser. Então, naturalmente, como o SED é uma doença que tem sido explorada mais por agora, tem bastante pesquisa, ainda é precoce a gente falar da evidência científica de recursos também muito novos, mas quem sabe no futuro, né? Então, nós temos aqui algumas revisões, gostei muito de saber que tinham revisões, inclusive mais atuais, 2024, revisões tanto sistemática como escopo, como narrativa, e todas elas traziam que a fisioterapia é um tópico importante. Então, eu fiquei bem feliz em saber que é um tópico importante, é necessário, que deve ser individualizado. Então, aqui, individualizada, exercício de estabilidade são eficazes, fisioterapia é importante e tem que ser feita antes de levar um processo cirúrgico, porque a cirurgia tem alto risco. A abordagem multimodal, né, que é a fisioterapia mais outras terapias, a equipe multidisciplinar. Então, está aqui bem, ó, fisioterapia melhorando dor, propriocepção e função. Então, eu me senti bem confortável em trazer agora esses aspectos terapêuticos. Vai ficar um pouco redundante, mas tem a ver com esses artigos aqui. Então, ó, então esses principais artigos, e aí, claro que essa é a principal revisão sistemática, né? Traz que houve melhora da dor, propriocepção e função, e que os exercícios supervisionados tiveram melhor efeito que os não supervisionados. Eu sei que é óbvio falar isso, mas é importante entender que um profissional de saúde que estudou aquela condição, ele vai ter muito mais critério de saber uma coisa que a gente fala que é intensidade e volume de exercício. Então, a gente vai fazer no limite necessário, porque foi feita uma avaliação. Então, a gente sabe prescrever corretamente aquilo. E aí, os estudos de fortalecimento e estabilização, né? Os programas de core estabilidade, né? Que é ativar o core, melhorando o equilíbrio e reduzindo a dor, e fortalecimento do membro inferior, melhorando marcha e a capacidade funcional. Bem interessante ver isso. A hidroterapia e o Pilates também trouxeram resultados funcionais, né? Tanto para melhora da amplitude, reduzindo dor. Volto a falar, né? É confuso ler isso. Hidroterapia melhorar a amplitude, mas não já tem bastante amplitude? Lembre-se que é uma amplitude descoordenada, com possíveis alterações, né, da condição articular. Então, a hidroterapia na água, né, as articulações elas ganham um espaço interarticular, uma folga articular capaz de reduzir dor por diminuição, principalmente do impacto e de sensibilidade periférica. Então, o Pilates também teve ganho de controle motor e qualidade de vida. E aí, é sempre interessante quando os artigos falam qualidade de vida, né? Mas provavelmente foram pesquisas que olharam o antes e depois do uso de uma técnica e dentro de vários vieses aí, quer participar de uma pesquisa, estava envolvido num trabalho que tem atividade física, é importante saber que existe a possibilidade de, com a redução dos sintomas, melhorar um pouco do aspecto da qualidade de vida. A compressão, só foi um artigo que trouxe isso, né, uma veste compressiva, que melhora, né, as condições de dor aguda, melhora a condição aguda do equilíbrio e a confiança, gerando um input proprioceptivo. Em pediatria, já existe muito material sobre compressão, né? Existe o TheraSwitch, existem os elásticos compressivos, as talas compressivas, e o raciocínio é muito parecido, né? Uma veste que dá um apoio tipo uma contenção, causando mais coaptação articular, dando a informação proprioceptiva necessária sem estar uma estrutura tão flácida, tão solta, né? As pesquisas não têm, por exemplo, como mensurar, até porque está usando uma veste, o nível de excitabilidade de um músculo, por exemplo. Mas a gente sabe que quanto mais a gente dá contenção à articulação, melhor a função muscular. Então, vem a calhar, né? Eu tenho uma articulação hipermóvel e um músculo que não sabe utilizar a sua melhor potência. Eu pego uma veste e ajusto essa articulação, o músculo tem melhor função, gerando melhor condição proprioceptiva. E aí é interessante falar que os artigos que fazem o uso de recursos terapêuticos físicos
deixam bem claro que a cirurgia, né, ela oferece risco e tem evidência limitada, porque podem ter um alto índice de complicação com má cicatrização ou falha de procedimento, né? Recomendado apenas em último recurso, e aí, claro que mais pesquisas precisam ser feitas, até um novo momento, falar, por exemplo, de cirurgias eletivas ou não em indivíduo com síndrome de Allen-Danlos, né? E a cirurgia deve ter experiência, né, com doenças de tecido conjuntivo, né? O cirurgião tem que compreender isso. Até a forma de suturar e cicatrizar deve ser dado atenção a esse aspecto aí, né? Então, as revisões sistemáticas e de escopo, né, scope reviews, reforçam essa necessidade de abordagem multimodal e é consenso que a fisioterapia é a intervenção mais bem fundamentada. Eu tentei ser imparcial, eu sei que é a minha profissão, mas para que eu trouxesse essa informação, eu fiz essa busca de artigos, tá? Então, sou eu falando também, né? A fisioterapia é a intervenção mais bem fundamentada para que a gente consiga combater aí a perpetuação de sinais e sintomas e o impacto dessas pessoas, né, em disfunções reais. Então, pessoal, a síndrome de Allen-Danlos hiperpermeável é mais que probabilidade, né, uma condição multissistêmica. A abordagem deve ser precoce, multidisciplinar e centrada no paciente. A fisioterapia de estabilização é a base do tratamento, e estabilização segmentar é uma forma de atividade, tem outros exercícios para isso. E educação e autogerenciamento são fundamentais também para que a gente faça uma relação boa com esse paciente cliente. Tá? Direcionamentos futuros. O que é que eu tenho pensado? Né? Então, mais estudos, né, clínicos randomizados devem ser feitos. Importante ainda manter as pesquisas de biomarcadores de genética, né? E pensar aí em estratégia de telemedicina, de aplicativos de autogerenciamento, quem sabe, né, a divulgação científica leve aí as pessoas a fazerem mais trabalhos voltados para uma atuação, né, uma manutenção dessa atuação continuada, né? A gente tem muito aplicativo e as pessoas estão muito ligadas a essa questão de uso de recursos como celular, tablet, então quanto mais a gente puder fazer trabalhos voltados para isso, a gente vai dar qualidade, né? Ah, eu tenho uma situação, eu tenho uma sintomatologia, que exercício eu posso fazer? Claro que a gente depende de uma boa avaliação, mas pode ser um bom caminho para isso aí, né? Ok, pessoal. Então, eu queria agradecer novamente ao Neise pela oportunidade. A gente está num caminho aí, traçando essa linguagem de divulgação científica sobre a síndrome de Allen-Danlos do tipo hipermóvel. Muitos questionamentos surgem dentro de uma palestra, por exemplo. Eu não trago uma palestra, né, uma aula explicativa, expositiva aqui, simplesmente de voz da minha cabeça. Eu fiz busca de artigos, então eu fui como uma pessoa leitora sobre o assunto, trazer o que é que tem de mais evidente. E penso que a gente precisa melhorar muito mais aí as pesquisas, a gente está no caminho aí para isso, a coisa não é tão rápida, mas precisa ser mantida e quanto mais a gente faz, mais a gente tem mais dúvidas e mais vontade de fazer mais coisas, né? Lendo esses artigos, separando o material para trazer o grosso para vocês, me dá vontade de fazer tudo, né? Eu quero testar, por exemplo, termoterapia, eletroterapia, fototerapia, com o que a gente tem de conhecimento hoje, de base científica para dosagem dessas coisas, eu quero ver como é isso em quem tem disfunções, né? Desse aspecto da síndrome de Allen-Danlos. Eu quero ver mesmo assim, como é que seria criar um protocolo de atividades, né, de estabilização para esse indivíduo, porque foi dito aí, né, o atendimento feito por um profissional é soberano a um atendimento feito sem supervisão. Mas será que a gente não consegue fazer isso ser acessível a todos? Então tem muita coisa aí para criar, eu espero estar disponível e que a gente tenha bastante tempo para criar tudo isso, ok? Então é isso, pessoal. Fico aqui aberto agora às perguntas. E formatou um pouquinho aí, mas essas são as informações. Ok? Quem está por aí pode me ajudar a continuar. Oi, Pro! Oi. Parabéns, Paulo, mais uma vez, por trabalho tão importante para variar. Vai falando e a gente vai se identificando, né? Imaginei. Ainda mais agora, mas vamos dar aí agora a nossa pausinha aí de 5 minutos, você tomar uma água
né, e se preparar para a roda de conversa, porque essa temática é de muito interesse nosso, né? Fisioterapia deve ser sempre uma aliada, uma usuária de fisioterapia há muitos e muitos anos, né? Mais do que eu gostaria.